E agora é hora de falar de crescimento e evolução. Quando pequeno, você tinha uma profissão dos sonhos. Hoje nós recebemos aqui a Devlin, que quando criança se encantou pela confeitaria, adorava assistir programas de culinária e buscou a independência financeira bem cedo. Devlin, seja bem-vinda a Ver Mais, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Muito feliz de estar aqui hoje. Como nasceu essa paixão? Já na infância você queria fazer doces? Desde pequena. Ficava inventando coisas em casa. Eu sou natural de Chapecó também, né? E muito cedo nós fomos para Florianópolis, eu tinha 6 anos e eu já desde pequena inventava coisas dentro de casa e estragava muita coisa. Eu lembro do meu pai dizendo assim para mim: meu Deus, mas está estragando coisa de novo. Mas eu acho que eu fui tão insistente com isso que quando chegou a adolescência eu acabei me deixando encantar pela confeitaria e aí a gente é conquistado, né? A gente se envolve pela confeitaria e não tem como resistir. Eu imagino. E já tinha isso na família, de mãe, avó, alguma tia, alguém que trabalhava com isso, ou nasceu de você mesmo? A minha nona, mãe da minha mãe, ela fazia bolos, mas eu não tive contato, eu nunca vi ela produzindo. A minha mãe, não. Não foi com a minha mãe que eu aprendi. Eu acho que foi bem de fuçar, treinar, fazer um monte de coisa, errar bastante até dar certo, assim. Mas não foi da família. Não veio de família. E quando você viu que isso poderia ser uma profissão, realmente uma forma de ganhar dinheiro, de empreender? Eu acho que assim que meu filho nasceu, eu fui mãe muito cedo. Eu engravidei com 14 anos, ganhei meu filho com 15 anos e desde a primeira festinha de aniversário dele, sempre fui eu que fiz todos os bolos. Então, ali começou a despertar, não, ninguém vai fazer nada. Os salgados, os doces, aqueles painéis que se usavam antigamente. E aí eu sempre fiz. E desde aquela época eu já gostava muito. E aí as pessoas, é aquele negócio, as pessoas, vai ter um aniversário, deixa que eu levo o bolo, né? Então eu tinha muito prazer de levar o bolo para a casa das pessoas, para os amigos, para os familiares. Aí vem aquela história assim, não, se eu comprar os ingredientes, tu faz? Eu disse, faço. E aí, só que isso começou a tomar uma proporção muito grande e acabava ocupando o tempo que eu trabalhava fora. Eu disse, não, isso aqui pode virar uma profissão. E aí eu comecei a cobrar. Então, lógico que não tinha ideia de como ia fazer, não sabia como precificar. Então, ao longo desse período todo que eu digo que a confeitaria começou na minha vida desde que meu filho nasceu. Mas eu acho que eu levei a sério e como profissão faz uns 15 anos aproximadamente. E aí as pessoas, é boca a boca, né? Porque naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, nada que ajudava a gente, não tinha WhatsApp, era boca a boca mesmo, então... Era conquistando pelo estômago. Era. As pessoas comiam no aniversário, aí tinha 30 pessoas ali, nossa, tem que pedir o bolo da Devlin. E aí foi indo e se espalhou assim, lá em Floripa, que foi uma beleza, foi maravilhoso. E Devlin, você comentou ali que foi quando seu filho nasceu que você começou e depois, há cerca de 15 anos, levou isso mais a sério. Quais foram os desafios de cuidar do lado de casa, maternidade e de empreender também, que não é algo fácil? Sim, eu trabalhava fora em 2 empregos e ainda tinha o Christian, né? E estudava de noite, porque eu fui mãe muito cedo. Então, foi bem desafiador. Mas quando eu decidi sair do meu serviço que eu tinha fixo, né? Eu trabalhava de segunda a sexta num lugar, sábado eu trabalhava em outro porque eu vendia joias em salão de beleza também e ainda eu aceitava encomendas de bolo para fora. E aí eu, não, vou sair do meu trabalho, não quero mais trabalhar com isso aqui. Aí saí desse emprego que eu tinha e aí daqui a pouco fiquei só com as joias e com os bolos. Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou me jogar na confeitaria de vez, né? E aí eu tive muita dificuldade porque... Como a gente não tinha onde pesquisar as coisas, as pessoas pediam inspiração de bolo e tal. E pensa numa pessoa que era leiga para mexer na internet. Sabe o meu telefone? Era aqueles antigos, Nokia. Aí as clientes diziam assim, Devlin, manda uma foto do bolo. Eu assim, mas é que daí eu tenho que tirar com a câmera, passar para o computador e te enviar por e-mail. Devlin, manda pelo WhatsApp. Não, eu não tenho WhatsApp, meu telefone não tem WhatsApp. Então, eu demorei demais para entrar nas redes sociais. E eu tive bastante dificuldade em todos os processos. Venda, precificação, organização financeira, todos os processos dentro da confeitaria. Mas eu acho que tudo começou a ficar mais claro depois que eu me casei com meu marido. Faz 9 anos que vai fazer 9 anos que a gente está junto. E ele veio e trouxe uma visão diferente. Porque como eu trabalhava, eu ficava só trabalhando dentro de casa. E aí ele trouxe uma visão, não, e se a gente fizesse uma foto mais bonita?
E se a gente divulgasse diferente? E se a gente fizesse uma campanha, de repente, numa segunda-feira para a gente vender algum tipo de bolo caseirinho? E se a gente fizesse tal coisa? Vamos entrar em contato com casas de festas, vamos falar com cerimonialistas. E aí isso começou a tomar uma proporção muito grande. Então, eu acho que a empresa, ela começou de fato depois que meu marido chegou. Porque antes a gente era um amadorismo, mas tinha muita encomenda, muita. Trabalho em equipe sempre facilita. E você foi se profissionalizando também? Como foi esse processo? Foi. Quando eu comecei, assim, eu acredito que há uns 17 anos atrás, eu fiz alguns cursos. E só que era diferente dos cursos que existem hoje. Imagina quantas atualizações já tiveram, né? Só que ao mesmo tempo que eu me sentia muito amadora, eu fazia um tipo de curso e eu não tinha para quem perguntar. Se eu tinha dúvida, eu não tinha uma colega para perguntar, eu não ligava para a professora para perguntar, eu não queria atrapalhar. Então foi tipo muito erro e acerto, muito erro e acerto. E aí nesse período que parecia que nunca ia terminar, se passaram assim uns 5, 6 anos e hoje eu olho para trás e eu vejo que isso foi criando processos dentro da minha confeitaria para facilitar toda a minha produção e aí é hoje o que a gente passa em curso. Então esses métodos que deram certo é o que a gente passa dentro dos cursos de confeitaria para ajudar as outras confeiteiras também. Para que as outras não precisem errar tantas vezes para chegar nesse resultado. E nem levar tanto tempo como eu levei, né? Então a gente tem resultados assim de alunas que começam com a gente fazendo um bolo de cenoura, que o meu fica abatumado, fica duro, maçudo, não dá certo, e já chegaram num nível de bolo de casamento em 2 anos. E assim, nível perfeito de bolo de casamento. Então, é toda essa trajetória que não deve ser pulada etapas, caseirinho, tortas de vitrine, personalizado, aí começa a aprender outras técnicas de cobertura até chegar no bolo de casamento. Se você pula essas etapas, você tem muita dificuldade. Então, é isso que a gente sempre traz assim para as nossas alunas. E aí elas têm resultado muito rápido, é muito lindo de ver. Coisa boa, muito bom ter sempre alguém para nos ensinar que já passou por isso. A Devlin vai ficar por aqui nos bastidores, porque é claro que além de nos contar como foi esse passo a passo, daqui a pouco tem receita dela ao vivo aqui no estúdio.